Você já sentiu aí no fundo do coração aquela vontade de ter mais paz e direção na sua vida? Então, fica ligado nesse vídeo. Hoje, a gente vai descobrir juntos como começar o seu dia confiando em Deus, nosso Pai, de um jeito simples e poderoso, usando a oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Se você quer sentir mais a presença de Deus no seu dia a dia, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Agora, bora lá entender essa oração tão especial. Olha só, não é só falar as palavras não, viu? É um momento de se entregar todinho, onde você chama Deus para guiar cada passinho seu, para dar aquela paz que a gente nem consegue entender direito, sabe? E para fazer você ter forças novas para enfrentar o que vier. Aí, quando a gente abre a boca para dizer, Pai Nosso que mora lá no céu, a gente reconhece de cara que não está sozinho nessa vida, viu? O Senhor nos vê, Ele nos ama e Ele nos segura bem forte nas mãos. Imagina só começar o dia com essa certeza viva no seu coração, aquela convicção de que o Deus de todo o universo cuida de você e tem planos tão bons para a sua vida. Essa mensagem pode ser aquela virada que você tanto espera, viu? Mas antes de a gente se aprofundar nesse momento especial, eu quero te pedir com todo o carinho, clica naquele botãozinho de curtir agora, tá bom? Fazer isso não é só um clique, é um jeito de levar essa mensagem para ainda mais gente que precisa sentir o toque de Deus. E por favor, assiste a este vídeo até o finalzinho, viu? Cada palavra, cada pensamento foi preparado com tanto cuidado para ajudar a sua fé e para que você sinta a presença do Espírito Santo de um jeito bem forte, sabe? Acompanhar até o último instante pode ser o começo de uma mudança bem grande na sua vida. Prepara o seu coração, viu? Porque o Senhor quer falar com você hoje. Vamos juntos buscar aquela força, aquela paz e aquela direção que só vem lá do alto. Você está pronto? Que o Espírito Santo toque a sua vida de um jeito único, agora e sempre. Olha, tem uma coisa muito especial em começar o dia juntinho de Deus, viu? E não tem jeito melhor de fazer isso do que com as palavras do Pai Nosso. Aquela oração que o próprio Jesus ensinou, sabe? Quando os amigos dele pediram para aprender a orar. Essa oração, gente, não é só umas palavras juntas ou uma repetição sem pensar, não, viu? É uma ligação viva, espiritual, que nos coloca pertinho de um Pai Celestial, que nos ama e cuida da gente com tanto carinho. Quando a gente fala assim, Pai Nosso que mora lá no céu, a gente logo vai para um lugar de respeito e de intimidade com Ele, sabe? Essas palavras tão simples, mas com um sentido tão profundo, nos lembram que a gente não está órfão espiritualmente, não. A gente tem um Pai que manda em tudo e que nos recebe como se fôssemos os filhinhos dele. Essa afirmação tão forte nos ajuda a organizar os nossos pensamentos logo de manhã, lembrando que a gente não está sozinho neste mundo cheio de problemas e de coisas incertas, sabe? É reconhecer que Deus é quem manda em tudo e isso enche o nosso coração de esperança. Quando a gente começa o dia com essa oração, todas aquelas coisas que nos preocupam, a gente coloca diante daquele que segura tudo. Quantas vezes a gente acorda preocupado, né? Pensando em tudo que tem para fazer, em todos os problemas que podem aparecer. Mas o Pai Nosso traz um alívio, um convite para a gente entregar todas essas preocupações nas mãos de Deus. Como está escrito lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 9 ao 13, cada pedacinho dessa oração é como um remédio contra o medo e a dúvida, sabe? Jesus sabia da nossa necessidade de segurança e nos deu essas palavras para a gente sempre lembrar que Deus está ali, pertinho e querendo agir a nosso favor. Não é só isso não, viu?
O Pai Nosso também é uma forma de a gente mostrar que confia em Deus. Quando a gente diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a gente está entregando os nossos planos nas mãos dele. Essa entrega não é desistir, não. Viu? É mostrar a nossa fé de que os planos dele são muito melhores e maiores que os nossos. A gente reconhecer isso logo cedinho traz uma paz que não dá para explicar, sabe? Porque a gente sabe que ele está no controle, não importa o que a gente tenha que enfrentar. A oração não só nos leva para perto de Deus, mas também nos desafia a viver com um propósito e um sentido de verdade durante todo o dia. E tem mais uma coisa incrível nessa oração, viu? É que ela tem o poder de nos ligar com a eternidade. Quando a gente reconhece que Deus mora lá no céu, a gente lembra que Ele está acima do tempo e do espaço, sabe? Isso nos coloca numa visão maior, onde os nossos problemas parecem tão pequenos, bem perto da grandeza do Deus que a gente adora. Cada palavra dessa oração nos ensina a colocar o nosso coração juntinho do coração de Deus, a confiar que Ele vai nos dar tudo o que a gente precisa e a nos colocar debaixo da proteção dEle. Que diferença faria na sua vida se você começasse todos os dias com essas palavras, hein? Não como uma coisa automática, sabe? Mas como uma busca espiritual de verdade. O Pai Nosso não é só uma oração, não, viu? É uma declaração de que a gente depende de Deus. É um jeito de adorá-lo e um grito de fé. Se você começar a fazer isso, a sua vida pode mudar de uma forma tão grande, pela força, pela paz e pela esperança que só Deus pode dar para a gente. Começar o dia com o Pai Nosso é como abrir as portas do nosso coração para ter um relacionamento bem profundo com Deus, sabe? É deixar que a luz divina ilumine os nossos passos antes mesmo de a gente sair da cama. Cada manhã é uma nova chance de se conectar de novo, de se alinhar com aquilo que Deus quer para a gente. Então, por que não começar o seu dia assim, hein? Essa escolha tão simples pode transformar completamente o jeito como você enxerga a vida, te dando coragem para enfrentar qualquer desafio e alegria para comemorar cada bênção. Olha só, entre as coisas tão ricas que o Pai Nosso nos ensina, tem duas necessidades básicas do ser humano que se destacam muito: o sustento e o perdão, viu? Quando a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a gente está se colocando diante de Deus com humildade, reconhecendo que a gente depende dele para viver, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Vamos entender a primeira parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina a pedir por esse pão de cada dia, que é um símbolo tão forte que não significa só a comida, mas tudo aquilo que a gente precisa para existir, sabe? É interessante que ele nos ensina a pedir o pão de hoje, nos chamando para viver o presente, para confiar que Deus vai dar o que a gente precisa a cada dia, sem ficar se preocupando demais com o amanhã. Essa lição nos lembra do que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa confiança tira a ansiedade do nosso coração e nos ajuda a viver pela fé, onde aquilo que Deus nos dá é suficiente e nos traz paz. E não é só isso não, viu? Essa frase também mostra a bondade de Deus para a gente. Quando a gente pede o pão, a gente reconhece que Ele é a fonte de tudo o que a gente tem. Mesmo que a gente tenha que trabalhar e ser responsável, a gente também lembra que no final das contas, é Deus quem nos sustenta. Isso nos livra daquele orgulho de achar que a gente consegue controlar tudo na nossa vida. A gente é encorajado a viver com humildade e gratidão, sabendo que cada refeição, cada oportunidade e cada bênção é um presente de um Pai que nos ama muito. Agora, vamos ver a segunda parte. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Aqui, a gente entra numa parte espiritual que toca bem no fundo da nossa caminhada com Deus e com as outras pessoas, sabe? Quando a gente pede perdão, a gente reconhece que a gente erra, que a gente peca e que a gente precisa da ajuda de Deus para se ligar de volta a Ele. Jesus nos lembra, lá em Lucas capítulo 11, versículos 3 e 4, que todos nós precisamos da graça divina para nos reconectar com Deus. Esse ato de pedir perdão não é só um alívio para o nosso coração, mas uma chance de a gente ser restaurado, de a gente se livrar daquele peso da culpa. Só que esse pedido vem junto com uma responsabilidade. Viu? Perdoar aqueles que nos fizeram mal. Essa parte do Pai Nosso traz um ensinamento muito profundo sobre como o perdão funciona nos dois sentidos. A gente não consegue receber totalmente o perdão de Deus enquanto a gente guarda raiva ou ressentimento no nosso coração. É um processo difícil, mas é necessário. Jesus está nos ensinando que quando a gente perdoa os outros, a gente também é curado. Essa ação abre um espaço para que a graça de Deus entre na nossa vida e nos transforma em pessoas que promovem a paz e a reconciliação. O perdão é como uma porta que nos liberta da prisão da amargura. Tem tanta gente que carrega feridas do passado que impedem de viver aquela vida completa que Cristo oferece. Quando a gente ora pedindo que Deus nos perdoe, é como se a gente dissesse: Senhor, tira este peso que me separa de Ti. E quando a gente perdoa os outros, a gente declara: eu escolho a liberdade, eu escolho viver na luz da Tua graça. O perdão é uma decisão que nos aproxima do coração de Deus e nos permite sentir uma paz que vai além de tudo o que a gente entende. Essas duas partes do Pai Nosso também nos ensinam sobre como a gente depende uns dos outros, viu? Quando a gente pede o pão nosso de cada dia, a gente não está pedindo só para a gente, mas para todos os filhos de Deus. Essa oração nos chama para a gente pensar nas outras pessoas, para a gente se preocupar com o que elas precisam e para a gente ser um instrumento para ajudar aqueles que têm menos. Do mesmo jeito, quando a gente perdoa, a gente inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, criando um ciclo de bondade que pode mudar relacionamentos, comunidades e até a sociedade inteira. Por isso, o ato de pedir a Deus por sustento e perdão é muito mais do que só falar palavras. É um exercício de humildade, de fé e de amor. É um convite para a gente confiar em Deus como aquela fonte de tudo o que a gente precisa e como aquele que apaga os nossos erros. É também uma lembrança diária da nossa responsabilidade de viver de acordo com os valores do reino de Deus, sendo generosos, bondosos e sempre prontos para perdoar. Começa cada dia com essas palavras bem dentro do seu coração, viu? Pensa no poder que elas têm para transformar a sua vida, para libertar a sua alma e para fortalecer a sua ligação com Deus. Que cada vez que você pedir pelo pão nosso e pelo perdão, você se lembre que esses pedidos são as chaves para uma vida completa e alinhada com aquilo que Deus quer para a gente. Olha só, no meio daquelas lutas de cada dia que a gente enfrenta, aquela frase, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ela soa como um grito de ajuda, um pedido sincero de proteção e da presença de Deus, sabe? Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele sabia muito bem das nossas fraquezas e desse mundo cheio de armadilhas em que a gente vive. Essas palavras têm um significado muito grande e nos fazem pensar sobre como é de verdade o nosso relacionamento com Deus e como a gente precisa sempre dele. E não nos deixes cair em tentação. É, antes de tudo, a gente reconhecer que é fraco, sabe? A gente é humano, sujeito a errar, a se distrair e a ter desejos que muitas vezes nos afastam daquilo que Deus quer pra gente. Esse pedido não é uma declaração de medo não, viu? Mas sim um ato de humildade.
Quando a gente diz essas palavras, a gente admite que não é forte o suficiente para resistir sozinho às pressões do mundo, às coisas ruins e àqueles ataques espirituais. A gente está pedindo para Deus ser o nosso guia, para nos manter firmes nos caminhos certos. É como o salmista diz lá no Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A gente está pedindo para o Senhor iluminar a nossa jornada e evitar que a gente se desvie. E olha só, não é só evitar a tentação não, viu? Essa oração nos chama para a gente ficar bem atento espiritualmente. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus pede para os seus discípulos vigiarem e orarem para não caírem em tentação, mostrando que a carne é fraca, mesmo que o espírito queira. Orar para não cair em tentação é obedecer e mostrar que a gente depende de Deus, colocando a gente debaixo da proteção divina contra aquelas forças que querem nos desviar. E tem mais uma coisa. Aquela frase, livra-nos do mal, mostra que o mal existe de verdade nesse mundo. O mal não é só uma ideia, não. É uma força que age para estragar, para destruir e para nos afastar do caminho de Deus. Quando a gente pede para ser liberto do mal, a gente está reconhecendo que a gente não consegue enfrentar isso sozinho. Deus é quem nos guarda, quem nos protege e quem nos livra daquelas coisas ruins que tentam nos afastar da luz. Essa oração é um grito de confiança no poder de Deus, como diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E olha só, é importante lembrar também que essa parte da oração do Pai Nosso nos coloca de volta no caminho certo. A gente vive num mundo cheio de distrações, onde as tentações aparecem de muitas formas, seja em desejos, no amor ao dinheiro, no orgulho ou até na falta de fé. Cada distração é uma tentativa de nos afastar da nossa intimidade com Deus. No entanto, quando a gente fala, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, a gente é levado de volta para aquilo que realmente importa, o nosso relacionamento com o Senhor e o nosso compromisso de viver segundo a sua vontade. Essa oração não é uma mágica que nos isola dos problemas, não. Pelo contrário, é um ato de fé que nos lembra que a gente precisa sempre de Deus. É um pedido de força, de sabedoria para escolher o certo e de proteção, um reconhecimento de que Ele é o nosso abrigo e a nossa fortaleza, como está escrito lá no Salmo 46, versículo 1. Por meio desse pedido, a gente reafirma que depende dEle e a gente se abre para receber aquela graça dEle que nos ajuda a resistir e a vencer. Ao falarmos essas palavras, a gente é encorajado a caminhar com confiança. Viu? Saber que Deus é o nosso escudo nos dá coragem para enfrentar aquelas lutas do dia a dia, sejam elas dentro da gente, como dúvidas e medos, ou fora, como influências negativas e problemas inesperados. Como está escrito lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa lembrança nos dá a certeza de que mesmo nas dificuldades, Deus caminha do nosso lado, nos protegendo e nos guiando. Essa parte do Pai Nosso nos convida a viver com um propósito, sempre atentos às escolhas que a gente faz e sabendo daquela luta espiritual que acontece ao nosso redor. A gente é chamado para ser intencional na nossa fé, sabendo que Deus é quem nos ajuda a resistir ao mal e a permanecer firmes. Ele nos dá aquelas armas espirituais de que a gente precisa, como está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus,
para que possam resistir no dia mau e, depois de terem feito tudo, permanecer firmes. Terminar cada oração com esse pedido é um ato de entrega total, sabe? A gente está dizendo para Deus: eu confio em Ti, Senhor, para me guiar, para me proteger e para me manter no caminho certo. E é essa confiança que nos dá aquela ousadia para enfrentar cada dia com fé, sabendo que a gente não caminha sozinho, mas com o Pai do nosso lado, nos livrando do mal e nos conduzindo à luz. E olha só, aquelas palavras, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, elas trazem com elas um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, uma das maiores bênçãos da vida cristã. Aceitar a vontade de Deus, sabe? Essa frase da oração do Pai Nosso não é só uma linha para a gente repetir, não, viu? É uma declaração de confiança, um convite para a gente se entregar completamente ao plano perfeito do Senhor. Quando a gente fala isso, a gente mostra humildade, reconhecendo que os planos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos, mesmo quando a gente não consegue entender tudo. O que significa na prática dizer, seja feita a tua vontade, hein? Para começar, é um chamado para a gente deixar de tentar controlar tudo. A gente vive num mundo onde a gente é incentivado a pegar as rédeas da nossa vida, a planejar cada detalhe e a buscar sempre aquilo que a gente quer. No entanto, essa oração nos convida a dar um passo para trás e deixar que Deus dirija os nossos caminhos. Não é deixar de fazer o que a gente precisa ou de se esforçar, não, viu? Mas reconhecer que, no final das contas, é o Senhor quem sabe o que é melhor para a gente. Aceitar a vontade de Deus é um ato de confiança profunda. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos ensina a não se conformar com este mundo, mas a ser transformado pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa transformação começa quando a gente escolhe acreditar que Deus, na sua infinita sabedoria e amor, está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando as coisas que acontecem a gente não entende. É uma entrega que nos desafia a deixar de lado o medo e a ansiedade, trocando tudo isso pela paz, que vem de saber que as nossas vidas estão nas mãos daquele que criou o universo. E olha só, quando a gente diz assim na terra como no céu, a gente está afirmando o nosso desejo de viver aqui na terra de acordo com os valores, os princípios e os propósitos lá do céu, sabe? Isso significa que a gente está pedindo para Deus governar não só as coisas grandes da nossa vida, mas também os detalhes do dia a dia, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes e até os nossos pensamentos. Essa frase nos convida a viver de um jeito intencional, buscando mostrar a glória de Deus em tudo o que a gente faz. Aceitar a vontade de Deus também traz uma paz que não se compara a nada. Quando a gente confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a gente pode descansar mesmo no meio das dificuldades da vida. Essa confiança não significa que a gente não vai ter problemas, não, viu? Mas que a gente pode enfrentá-los com a certeza de que Deus está no controle e que as promessas dele nunca falham. Essa paz nos fortalece e nos permite caminhar com fé, não importa o que aconteça. Além disso, entregar as nossas preocupações, os nossos sonhos e as nossas decisões ao Senhor é um exercício diário de humildade. É uma lembrança de que a gente não é o autor da nossa história, mas personagens de um plano divino muito maior. Ao deixarmos de lado os nossos desejos egoístas e nos submetermos à vontade de Deus, a gente experimenta uma liberdade que só pode ser encontrada em Cristo. Essa liberdade nos permite viver com um propósito, sabendo que a gente está caminhando na direção certa, a direção que Deus traçou para a gente. Jesus é o exemplo perfeito de submissão à vontade de Deus.
Lá no jardim do Getsêmani, diante do maior desafio que ele enfrentaria, ele orou: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa entrega total de Jesus nos mostra o caminho para encontrarmos verdadeira paz e significado em nossas vidas. Que a gente possa começar cada dia com essa mesma disposição no coração, buscando sempre a vontade de Deus em tudo o que fizermos. E para a gente terminar essa conversa tão importante, lembra daquele pedido que Jesus nos ensinou no finalzinho do Pai Nosso? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa parte final é como um selo, uma afirmação poderosa da soberania de Deus sobre tudo, sabe? Quando a gente diz teu é o reino, a gente está reconhecendo que Deus é o rei de tudo, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele é quem governa o universo, a nossa vida, as nossas famílias, tudo. E quando a gente fala o poder, a gente está declarando que toda a força, toda a capacidade de fazer acontecer vem dele. Não há nada que esteja além do poder de Deus. Ele é onipotente, capaz de realizar o impossível. E por último, quando a gente diz e a glória para sempre, a gente está dando a Ele toda a honra, toda a admiração e todo o louvor que Ele merece, por toda a eternidade. Ele é digno de toda a nossa exaltação, agora e sempre. E aquele amém, no final, não é só uma palavra, viu? É como um assim seja, uma confirmação da nossa fé e da nossa concordância com tudo o que a gente orou. É selar a nossa oração com a certeza de que Deus ouviu e que a vontade dele vai se cumprir. Então, que a gente possa levar essa oração do Pai Nosso para o nosso dia a dia, não só repetindo as palavras, mas vivendo cada uma delas com o coração aberto e confiante em Deus. Que a gente comece cada manhã buscando a sua presença, pedindo o seu sustento, buscando o seu perdão e perdoando aqueles que nos ofendem. Que a gente peça a sua proteção contra o mal e que a gente tenha a humildade de dizer: seja feita a tua vontade. E que a gente termine cada oração reconhecendo que o reino, o poder e a glória pertencem a Ele para sempre. Amém.